Oi, gente, hoje é quarta-feira, então é dia de Papo Nascom. Hoje o nosso tema é o mercado de trabalho formal em Pernambuco e na região metropolitana do Recife. A gente recebe o coordenador do Observatório do Mercado de Trabalho em Pernambuco, que é professor de Sociologia aqui da Universidade, Siddhartha Soria. Tudo bom, professor? Tudo bom. Professor, então, nosso tema é o observatório. Ele existe aqui na universidade desde o final do ano passado, segundo semestre do ano passado, e Isso. está gerando boletins desde o começo desse ano. Uhum. O que é o Observatório do Mercado de Trabalho e para que ele serve? Bom, o Observatório do Trabalho é fruto de uma parceria, né, entre o Ministério do Trabalho e a Universidade Federal de Pernambuco. O Ministério fez parceria com outras universidades também, né, instalando observatórios, né, respectivamente para, né, cada estado. A gente ficou responsável por Pernambuco. Então, pelos termos da parceria, o Ministério fornece recursos e nós fornecemos, né, o pessoal especializado para poder gerar dados, análises, informações sobre a situação do trabalho no Estado, na região metropolitana e em qualquer outra localidade ou setor que fomos demandados para tanto, né? Então, basicamente é isso. E esses dados, professor, eles vão servir para os estudos da universidade, mas eles servem principalmente para a sociedade, né? Isso, professor? Sim, o observatório tem esse caráter, né, evidente, né, de ser extensionista. A universidade, né, gerando dados e conhecimento que vão ser úteis para a sociedade, né? Então, por sociedade, no nosso caso, a gente está entendendo todos os atores que fazem parte do universo do trabalho, né? Então, sindicatos, associações empresariais, os governos, né, agências públicas, os gestores públicos, os formuladores de política pública. Então, todos esses atores são, além da imprensa, naturalmente, né, que a gente está abastecendo a imprensa com dados, né, sobre a situação do trabalho, estão no sentido sempre de tornar a discussão, a análise e a intervenção sobre o mundo do trabalho o mais qualificada possível. Certo, professor. E a gente tem um dos produtos do observatório são os boletins que vêm sendo já divulgados no site da universidade. E aí o último boletim divulgado, ele está remetendo ao último quadrimestre, ele vai até agosto desse ano. O que é que o senhor destacaria nesse último boletim da situação do mercado formal do trabalho aqui no estado em relação ao país? Ok. Escolhemos esse formato, né, de boletim quadrimestral, até para a gente ter um pouco mais de tempo para fazer, né, se fosse o caso, conforme a necessidade, uma análise um pouco mais aprofundada do movimento, né? Então a gente deu preferência para essa série um pouco mais longa, embora também não tão longa assim. Bom, e nesse sentido, né, o último boletim, que abrange aí o segundo quadrimestre do ano, ele mostra uma, ainda que tímida, a gente diria, né, iniciativa de retomada do emprego, né? A situação está menos pior, poderia dizer isso, do que nos 2 anos anteriores, né? E particularmente em 2015, que foi muito pesado, inclusive por isso que a gente traz dados como, né, nesse gráfico sobre saldo de postos do Brasil, né? A gente faz a comparação sempre, né, de duas séries temporais, né, referentes ao mesmo período do ano anterior, né, que é a melhor forma de você fazer a comparação. Uma vez que o ano, né, essa série de geração de postos de trabalho, ela sempre tem uma tendência, né? Tem épocas que a gente contrata mais, tem épocas que né, demitem mais. Então não seria justo comparar uma época no ano que contrata mais com uma época que demite. Eu tenho que comparar a mesma época em anos distintos, né? Então, comparando, né, no caso, o quadrimestre maio-agosto desse ano com o do ano passado, pode-se notar, né, para o Brasil, né, que os saldos passaram a ser positivos, né? Então, no ano passado, você tinha saldos negativos muito expressivos ainda e agora você tem, para o caso do Brasil, saldos positivos, ainda que a gente desde logo tem que destacar isso, os saldos positivos que estão sendo gerados esse ano não conseguem compensar ainda as perdas geradas, né, nos 2 anos anteriores. Então, indo para já a nossa realidade aqui, Pernambuco, região metropolitana, né, também a gente pode ver um movimento de melhora, né?
Então, no ano passado, ainda com muito saldo negativo para Pernambuco, a gente pode ver aqui, por exemplo, ano passado, saldos eram sempre negativos, de maio a julho, e em agosto começava a subir, o que inclusive está dentro da normalidade. Agosto, setembro é o pico de contratações. Então, mesmo num ano fraco, né, em termos de geração de emprego, você tem, né, a indústria se mobiliza para o fim do ano, então contrata, produz mais em setembro, o comércio também se organiza para depois mandar embora de novo. A gente pode ver que os dados agora desse quadrimestre, né, de maio a julho, já tem uma melhora, né, mas ainda aquém da situação brasileira. Querendo então só sintetizar, né, no Brasil você teve uma melhoria na situação do trabalho, do emprego formal, ainda que seja uma melhoria tímida em relação às perdas provocadas nos anos anteriores. E no caso do Nordeste e de Pernambuco, a melhora foi num grau menor do que a observada no resto do país. Né? Em relação à região metropolitana, a gente tem dados, professor? Sim, a região metropolitana, a gente, né, descobriu isso, está ainda patinando, né, na geração de empregos. O resto do estado foi melhor do que a região metropolitana, né, conforme mostra o gráfico 3 aqui, o gráfico dos saldos de postos de trabalho para a região metropolitana. Pode se notar aqui que no ano passado os saldos negativos, bastante expressivos, mas nesse ano os saldos continuam negativos, né, para quase toda a série, de maio a julho, né, subindo um pouco em agosto, né, o que demonstra que a recuperação do emprego em Pernambuco ela é específica de alguns setores, né, que, né, não abrangem a região metropolitana. Né? Eu estou falando do setor agropecuário, né, cultura de gramíneas, fruticultura, a cultura da cana, de açúcar. Então os empregos eles estão aparecendo ali. Né? Então é isso. Eu tinha essa pergunta também para o senhor, professor, em relação ao mercado formal de trabalho aqui no estado de Pernambuco. Como é que a gente pode analisar o que é que emprega mais, o que é que emprega menos e qual é o perfil desse empregador e desse empregado? Bom, nós geramos esse dado da geração, né, do desempenho das ocupações, né? Tanto as que mais empregam quanto as que tiveram melhores saldos, né? Melhores e piores saldos. Né? E aí a gente pode destacar que entre os saldos positivos, né, mais expressivos em Pernambuco, encontram-se, por ordem decrescente, né, do maior para o menor, agricultores em gramíneas, então gramíneas, cana-de-açúcar, né, aqui na nossa, né, no estado de Pernambuco, cana-de-açúcar que pega mais, né? Certo. Agricultores em fruticultura, então agricultores de gramíneas, saldo positivo de mais quase 5.500 vagas. Fruticultura, 2.500 vagas de saldo. Apoio à agricultura, então percebam que, né, o perfil dessas ocupações que estão gerando os melhores saldos, né? Gramíneas, fruticultura, apoio à agricultura, a exploração agropecuária em geral, então tudo tem a ver com o complexo agrário, né? Certo. Já os saldos negativos mais expressivos estão em telemarketing, auxiliares de serviços de alimentação, então quer dizer, serviços, né, principalmente ajudantes de obras, no caso da construção civil, que ainda está, no resto do estado está querendo se recuperar, mas na região metropolitana ainda está bastante fraco, né, né, esse movimento de geração de vagas. Ajudante de obra, motorista de carga, supervisores de serviços administrativos, todos esses foram vendedores, demonstradores daqueles que a gente vê no supermercado, né, mostrar ali um suquinho para você, mostrar um produto, né? Certo. Também foi pesado ali para esse tipo de ocupação, né? O saldo negativo ainda tá pegando, né? Alvenaria, que remete à construção civil de novo, enfim, então é por aí. Esse seria o perfil, né? Muito, na verdade, simplificado, né? Das ocupações que estão melhores e das que estão piores no estado. Eu queria aproveitar para voltar um pouquinho na questão que inclusive apareceu muito na mídia recentemente, né, ventilado pelo governo federal, dizendo que nós estaríamos vivendo já um período de recuperação econômica. De acordo, né, com os dados que a gente gerou, inclusive a gente abriu um espaço
no boletim especificamente para tratar dessa questão, né? Certo. A gente fez uma série mais longa, né, de geração de postos de trabalho para tentar testar essa tese do governo, né, de que teremos né, já conhecendo um momento de recuperação econômica. Bom, do ponto de vista, né, que a gente pode oferecer aqui, que é o ponto de vista do trabalho, do emprego, ainda não dá para falar em recuperação econômica. Então, conforme os gráficos, né, relativos a saldos anuais de postos de trabalho, e por anuais aqui, né, uma observação, a gente fez a série de janeiro a agosto para poder também pegar esse ano. Sim. Como esse ano não acabou ainda, né, e a gente queria comparar ele com uma série mais longa, a gente fez, né, fez o mesmo período para todos os anos. Então, com essa observação, né, em mente, nós teríamos aí, ó, que os saldos positivos, né, que a gente pegou a série de 2010 a 2017, para o Brasil, né? Para o Brasil, nós temos saldos positivos bem expressivos, né, em 2010, 2011, 2012, embora já numa tendência de queda, né? Em 2013 e 2014 começa já a desaceleração econômica. Mesmo assim, ainda temos uma geração para o Brasil, né, de aí, ó, pouco mais de 500 milhões de vagas em 2014, 800 mil vagas em 2013. E aí entramos, né, na crise, né, na recessão, 2015, 2016, os saldos negativos são, né, tremendos, né, menos 600 mil, menos quase 700 mil em 2016. E chegamos a 2017, no período em que o governo considera, né, que estejamos vivendo uma recuperação econômica. Mas se a gente olhar para a geração de vagas, a gente vai ter uma geração positiva, é verdade, só que de 100 mil vagas. Então, dizer que... Então, atenção para esse detalhe. Né? No ano de 2017, temos uma geração positiva para o Brasil de 106 mil vagas. Dizer que isso é recuperação econômica, né, não é muito coerente, até porque em 2014, que a gente já estava entrando na crise, o saldo foi positivo em mais de 600 mil vagas. Mas já se dizia que o Brasil estava mergulhando na crise. Isso. Então, quer dizer, para bem da lógica, a gente não pode dizer que um saldo de 100 mil equivale à recuperação econômica, sendo que um saldo de 600 mil positivo em 2014, né, já era sinal da crise. Né? Não faz sentido isso. Do ponto de vista de Pernambuco, a coisa fica um pouco mais grave ainda, né? Porque Pernambuco, né, conforme o gráfico 5 de geração anual de postos de trabalho, Pernambuco já conhece saldos negativos de postos, né, de geração de vagas desde 2013, né? 2013, 2014, então já temos aí, né, 5 anos de saldos negativos. 2017 continua negativo, né? Ainda que no caso nosso, puxado mais pela região metropolitana. O resto do estado, né, teve um desempenho melhor na região metropolitana, que concentra, na verdade, o grosso das vagas, né? A população, uma parte da população de Pernambuco está na região metropolitana. Então, o que acontece aqui reflete, né, no estado de modo mais intenso. Né? Então, ainda que o resto do estado tenha tido um desempenho melhor, a região metropolitana continua, né, bastante tímida, né, em termos de geração, está negativa ainda. E a gente até fez para o Nordeste, para ver se era uma questão específica de Pernambuco, mas do Nordeste a situação está muito similar à de Pernambuco. Certo. Já estagnação a partir de 2013, e uma recuperação muito tímida, se é que é possível falar recuperação, né, nesse ano, né, de 2017. E quando a gente fala da mulher no mercado de trabalho, professor, inclusive foi feito um boletim especial. Sim. Em relação ao mercado de trabalho feminino. A mulher que mais sofre no mercado de trabalho, vocês têm como, pelos dados, a gente dizer isso? Sim, em relação ao boletim da mulher, né, esse é um boletim especial, né, que nós do Observatório, né, concordamos em soltar, né, de tempos em tempos boletins referentes a temas específicos. Né? Então, temos os boletins do emprego que eles vão ser periódicos, né, eles vão sempre ser lançados. Né? A cada 4 meses você vai ter um boletim. E, eventualmente, nós temos boletins temáticos, né, ou especiais, né, para discutir situações específicas, né, como... por exemplo, o emprego industrial, o emprego em Suape, o emprego em Goiânia, o emprego no campo, o setor pesqueiro, tem uma infinidade de cortes e possibilidades possíveis de análise.
o primeiro boletim especial foi o da mulher, né? A gente estava atendendo já uma demanda externa, né? Nesse sentido de gerar dados relativos especificamente à situação da mulher no mercado de trabalho. E a gente, inclusive, decidiu, né, prestamos esse serviço e aproveitamos para ampliar a geração dos dados nesse tema, né, e, inclusive, tem um gráfico que a gente mostra, né, a série histórica, né, de geração, né, de postos de trabalho, se não me engano, em que você tem sempre a desocupação, né, é um gráfico sobre desocupação, em que a mulher sempre está em situação pior do que a do homem, né? Então, as taxas de desocupação para mulheres são maiores, né? O que, inclusive, é algo muito intrigante, porque a mulher, segundo ainda esse boletim que nós produzimos, a mulher, em média, tem uma escolaridade superior do homem, né? A gente observa isso nos últimos 10 anos. A mulher vem avançando muito nesse campo, no campo da escolarização, né, da qualificação. Então, em termos de anos de estudo, né, que é um indicador bem interessante aí do perfil, da qualidade da força de trabalho. A mulher, em média, ela tem uma escolaridade maior do que a do homem. Se a gente dividir, né, a escolaridade por faixas de escolaridade, você tem mais mulheres nas faixas maiores, superiores de escolaridade, e um número maior de homens nas faixas inferiores de escolaridade. Na média, então, a mulher tem mais anos de estudo, né? Tem uma escolaridade maior do que a do homem. O que não se reflete em maiores salários. Então, a mulher, sendo mais escolarizada, o dado também mostra que o salário dela é menor, em média, do que o do homem, né? Então, e existem mais mulheres desocupadas do que os homens também. Sim. Nos momentos de recuperação econômica, quando o emprego está crescendo muito, o crescimento é mais expressivo entre os homens do que entre as mulheres. Certo. E quando você tem um período de baixa, né, quando você tem a desocupação crescendo, as mulheres também sofrem mais. Inclusive, no boletim do emprego, a gente tem um dado sobre, né, a geração do saldo por sexo, e o saldo positivo de Pernambuco foi 95%, se não me engano, foi esmagador, né, uma esmagadora maioria para homens, né? Então, a mulher não conheceu, não participou dessa recuperação recente que estamos vendo no Estado. Então, isso, né, não há como você escapar da conclusão de que tem uma cultura machista, né, que predomina ainda, que ainda é muito resistente, muito, né, muito recorrente, né, no mundo do trabalho e penalizando a mulher, né? Então ela é mais escolarizada, mas ganha menos, ela sofre mais com a desocupação. E um outro dado interessante, né, a gente, ainda sobre essa questão do emprego para a mulher, né, a gente descobriu que a situação das mulheres é melhor no setor público do que no setor privado. E nós imaginamos que no setor público, né, qual é a hipótese, né, para explicar isso? No setor público, você tem o recurso do concurso público, né? O concurso, ele, né, é meritocracia pura, né? Então você vai ali, estuda, você, né, passa, quem for mais, né, quem tiver o melhor desempenho nas provas, independente do sexo, porque no concurso você vai perguntar qual é o sexo da pessoa, você vai lá, faz. Aí nisso, acreditamos que essa maior escolaridade das mulheres aí faz diferença, né? Elas levam vantagem, né, na entrada em concurso público. Você tem mulheres nas mais diversas esferas do setor público, né, no executivo, no legislativo, no judiciário, mulheres juízas, promotoras, mulheres gestoras, né, enfim, mulheres governantes, você tem mulheres deputadas, mulheres que trabalham como auditoras fiscais, né, do trabalho, da receita. Então você tem um universo grande de ocupações no setor público em que as mulheres têm um desempenho, né, muito consistente. Já quando a gente vai para o setor privado, né, aí me parece que você tem um campo muito ainda propício, um ambiente muito favorável à arbitrariedade, né? Então a cultura machista acaba falando mais alto, a mulher vai amargar salários menores, bem menores, né, condições de trabalho. Então, quer dizer, dizer que a mulher ganha menos, né, pode significar várias coisas. Uma delas é que a mulher tem mais dificuldade do que o homem para ascender profissionalmente,
Então, né, por uma série de razões, entre as quais o machismo, né? Você já tem, né, tem até candidato a presidente da República que já falou que é certo você, né, pagar menos a mulher, porque a mulher tem um custo maior para o trabalho, porque a mulher tem filhos, assim, como se a sociedade não precisasse de filhos, né? Isso. Enfim, né, como se fosse uma coisa menor, né? Mas enfim, é isso, né? São dados bem interessantes que a gente gerou, né, nesse tema específico do papel da mulher no mercado de trabalho, né? Muito, muito legal, professor. E sobre essa cultura machista do nosso país, a gente também, é impossível a gente não falar desse assunto. A cultura machista e a cultura senhorial desse nosso país. Agora, eu queria que o senhor analisasse com essa nova portaria do Ministério do Trabalho, que no final das contas flexibiliza a questão do trabalho análogo ao trabalho escravo. Como é que um órgão como o Observatório do Mercado de Trabalho, qual a importância de um órgão como o Observatório do Mercado de Trabalho num contexto como esse que a gente está vivenciando agora? Bom, de fato é uma pergunta que não dá para a gente escapar, né? Não dá para fugir a ela, é uma pergunta muito importante e necessária, né? Inclusive para os rumos do país, no que diz respeito à maior parte da população, que é a população assalariada, né? Então, em relação a essa portaria, que foi soltada a coisa de dias, né? 2 dias atrás, pelo Ministério do Trabalho, que não há como você escapar da conclusão, né? Eu não cheguei nem a ver ainda, estudar a fundo a portaria, apenas dei uma olhada por cima, mas é muito difícil escapar, né, a impressão de que ela tem o objetivo de suavizar, né, a situação de quem está incorrendo no que antes era chamado de trabalho escravo. Então, ela procura flexibilizar, né, tornar mais rígidas as características pelas quais você vai configurar o trabalho escravo. Ela torna mais rígidas, mais difíceis, na verdade, mais difícil o trabalho de fiscalização, né, desses vínculos de trabalho, né, análogos à escravidão. Então, isso bom, para começar, isso não é, na verdade, surpreendente, né, porque no Brasil a gente tem tanto a cultura machista quanto a cultura senhorial, elas estão, na verdade, casadas, né? Num país como o nosso, que tem, né, uma história de séculos, né, de escravidão e de senhorialismo, né, de patrimonialismo, de desvalorização da mulher, do trabalho. Então, somos um país que historicamente desvaloriza o trabalho. Então, até por conta da nossa herança escravocrata, são, né, 400 anos de escravidão, né, a ponto de fazer com que na nossa cultura, no nosso imaginário, né, no nosso corpo de valores, trabalho não seja algo que dignifica, né, o homem. O trabalho não é valorizado. E a gente vê isso sendo refletido nas políticas, né, nas ações governamentais, no sentido de você sempre tentar desvalorizar um pouco mais ainda, né, o universo assalariado, né, o universo de quem vive do trabalho, da classe trabalhadora. Então, isso reflete, né, essa cultura, uma cultura, né, aristocrática, escravista mesmo, né, pela qual o trabalho é um atributo de um ser socialmente inferior, um cidadão de segunda classe. Então, por que agora eu devo considerar escravo alguém que, né, que trabalha em condições horríveis, né, que é alimentado pessimamente, que, inclusive, esse é um dado muito grave, né, na portaria, o de tirar, tirar como característica que configura trabalho escravo a servidão por dívidas, né, que essa, na verdade, quase todo o fenômeno do trabalho escravo atual, ele decorre disso, né, de você não vai ver uma situação de escravidão como a gente viu no século XVIII, né, XVII, com a pessoa acorrentada, né, levando, né, chibatada no tronco. Não, ele é mais sutil do que isso. Então, como é que você amarra aquela pessoa sem acorrentá-la? Faz sempre com que ela consuma produtos que ela precisa para sobreviver, numa vendinha ou no lugar que o patrão possui, né, sempre num valor superior ao que ele recebe como remuneração, de modo que ele sempre vai ficar devendo e jamais vai ter condições de pagar a dívida. Portanto, ele vai ficar eternamente lá, né, em princípio, trabalhando para saldar uma dívida impagável, porque ele recebe sempre menos do que o que ele
usa para sobreviver, né? Para comer ração. Então, tirar isso, né, como característica de trabalho escravo é um convite à disseminação da prática, né? Você vai, não precisa ter bola de cristal, basta um pouco de lógica para poder, né, concluir que, né, é um convite, né? Por que não agora você fazer isso, né, de modo cada vez mais disseminado? Então, estamos vivendo um contexto de ataque ao trabalho organizado no Brasil, né? Sofre com isso todo mundo, porque em princípio vão sofrer os mais fracos, aqueles que não estão protegidos pela lei, aqueles inclusive que a lei diminui a proteção, né, no caso da portaria, os que estão no trabalho informal, né, com vínculos precários de trabalho. Mas isso vai refletir com toda certeza no emprego formal, aquele que a gente tem aqui vivendo, né, de vínculo formal, carteira assinada, direitos, porque o movimento inclusive já houve, né, nesse ano, né, a votação de reformas trabalhistas, né, que vão, reforma da terceirização, estão discutindo a reforma trabalhista de novo, né, sempre no sentido de considerar o trabalho como um custo que tem que ser, né, minorado. Em vez de pensarem, né, em fazer a economia crescer por meio do desenvolvimento, no aumento da produtividade do trabalho, né, inclusive criando vínculos de trabalho que agreguem mais valor, né, que se insiram em setores econômicos tecnologicamente avançados, cientificamente avançados. A gente tem condições para isso. Temos universidades, né, as nossas universidades federais públicas, elas, né, têm seus núcleos de pesquisa e desenvolvimento. Então você tem isso à disposição. Por que não aproveitar isso para fazer com que a nossa matriz de emprego seja mais qualificada? Né? Porque um dado que a gente gerou aqui, inclusive, vai no sentido de mostrar que quase todos os empregos, né, esses empregos dessa recuperação propalada, eles são empregos ruins, porque são empregos que pagam um salário mínimo, né, que exigem uma escolarização muito baixa, normalmente para jovens, né? A gente mereceria muito mais do que isso, né? Com certeza, professor. É triste, mas é a realidade. Sim. É isso, professor. Eu queria agradecer muitíssimo a sua participação aqui no Papo Nascom. Até uma próxima conversa. Bom, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, inclusive falando do observatório, e temos já um site, né, para quem tiver interesse, né, a gente tem aí, estamos com a nossa equipe, né, que está, né, azeitada para gerar dados sob demanda, enfim, no site da universidade, né, na página do Departamento de Sociologia, nós temos ali, né, se não me engano, na aba Grupos de Pesquisa, abre e vai para a página do Observatório, e temos os boletins, né, que estão disponibilizados lá, os boletins especiais, e quaisquer outros dados que nós consideramos relevantes para, né, sempre ampliar o esclarecimento da população, né, sobre o universo do trabalho. É isso, professor. Muito obrigada. É isso, gente. Conversamos um pouquinho aqui com o professor Siddhartha Soria. E quarta que vem tem mais Papo Nascom.